Muito bem, que alegria, que prazer estar com você aí. Você está vendo que eu não estou com chapéu mais, porque agora já estou com cabelo, se você não sabia. É um prazer falar nesta conferência do Coração Abrasado, principalmente depois de dois grandes amigos, pastor Luciano Subirá e o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu queria ler um texto que está em Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que o Senhor, em nome de Jesus, me tome agora e fale a você o que eu não conseguir falar, enchendo a tua vida, abrasando a tua alma, derramando uma porção dobrada do Espírito Santo sobre você. O profeta Abacuque viveu numa época de grande declínio moral e espiritual. Em Judá, que era o reino do sul lá, e Israel era o reino do norte. Ele sabia que o juízo de Deus se aproximava e ele viria através da invasão babilônica. Ele sabia, nós também sabemos que o juízo de Deus virá. E muita coisa que acontece já é o juízo de Deus sobre nós. Abacuque não se conformava com o pecado, com a iniquidade do seu povo, nem com o avanço de Nabucodonosor. Assim como nós não nos conformamos com a política brasileira, não nos conformamos com as ideologias que estão aí fora, não nos conformamos com a igreja fechada, com os cultos não presenciais, nós também não. E nesse contexto é que ele clama por um avivamento. E é nesse contexto que nós temos que clamar por um avivamento. Aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. E na tua ira seja misericordioso. O que significa avivar? No dicionário, o termo avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo. É isso que nós queremos, uma fé mais viva, uma igreja mais viva, um povo mais vivo, uma oração mais viva, uma pregação mais viva. Deus, queremos avivamento. Avivamento é estimular, é tornar mais nítido, é tornar mais claro, é ser mais ativo, é ter mais intensidade, um cristianismo mais intenso. E quem sabe alguém que me ouve agora, que me assiste agora, que a chama está se apagando, vamos avivar. O vento de Deus vai soprar sobre você, a graça de Deus vai soprar sobre você, a unção de Deus vai vir sobre você, reacendendo a chama que está se apagando. No grego também dá a ideia de uma planta que lança novos brotos e floresce. É uma planta que está morrendo e de repente recebe a água divina, recebe a chuva seródia e ela brota. A nossa igreja vai brotar outra vez. A nossa igreja vai produzir novos ramos, novos frutos. A sua vida tem que brotar outra vez. Brota! Em nome de Jesus, brota, em nome de Jesus, recebe agora a unção de Deus.
Billy Graham disse: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, ele deu grande ênfase à santidade. Então, avivamento é trazer de volta a santidade, é trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Um avivamento sempre se faz necessário quando a gente vivencia um quadro de apatia espiritual e de mornidão. Devemos manter o fogo ardendo continuamente no altar. Está em Levítico 6,13. Há fogo aí, irmão. Há fogo aí, pastor. Há fogo nesse altar. Há fogo nesta igreja. Há fogo no teu ministério. Acende o fogo. Acende a chama. Isto é avivamento. Avivamento resulta em mudança no padrão moral e espiritual das pessoas. No livro de Atos, houve conversões, houve milagres, crescimento e intrepidez. Na Alemanha, na Reforma Protestante, no século XVI, houve mudança de vida, ou abandonar o pecado, nasceu as Escrituras, tudo, meu irmão, com um avivamento. Na Inglaterra, com Wesley, já ouvimos aqui esses dias, não é? A decadência moral acabou, os pubs, os bares fecharam, não havia prostituta, porque todas se converteram e os cabarés tiveram que fechar. A economia mudou, tudo mudou, é isso que nós precisamos. Na rua Azusa, em 1906, nos Estados Unidos, houve avivamento. Em 60, no Brasil, houve avivamento. Ora, de 60 na rua Azusa, 54 anos. Mais ou menos a cada 60 anos, 70 anos, vem um avivamento. Se nós tivemos em 67, está na hora de vir outro avivamento. Está na hora de um novo derramar de Deus. Está na hora de Deus fazer alguma coisa nova. Avivamento não pode ser apenas um fato histórico. Nós não vamos ficar aqui todo ano falando de John Wesley lá em 1739. Nós não vamos ficar aqui falando de Charles Finney. Não pode ser um fato histórico. Não pode ser uma lembrança. Não pode ser uma comemoração uma vez por ano. Não pode ser algo que acontece num culto glorioso. Não pode ser fruto de modismo, de gritaria ou de louvor. Repete, 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 repete. Tem hora que eu vou numas igrejas aí que eu não aguento. Alguém, quero te ver, meia hora, quero te tocar, dá vontade de falar assim: toca de uma vez, vê de uma vez, rapaz, que tanto que quer ver que não vê, toda vez quer ver e nunca vê, não pode. Avivamento precisa ser experimentado. Avivamento precisa ser vivido, e é isso que nós queremos com essa conferência. Não é exaltar o Wesley, não é ficar falando da experiência lá dos idos de 1700, não é ficar exaltando os 5 fundadores, por mais homem de Deus que eles eram, lá na reunião da ponte em 67, não é ficar cantando o hino, em 67 Deus nos levantou, 5 de janeiro, o dia chegou. Não, é agora. Eu quero agora. Eu quero poder agora. Eu quero unção agora. Eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida e ministério. Estamos vivendo um cenário de avivamento. Por quê? Os dias são maus. E todo avivamento é precedido de dia mau. Existe degradação moral no Brasil e
todo avivamento é precedido de degradação moral. A família está se deteriorando e todo avivamento é precedido de famílias quebradas. O vício está imperando por toda parte, os valores estão trocados. Isso é sinal que avivamento está chegando. Aleluia! Deus vai visitar seu povo. A igreja brasileira precisa mais do que nunca experimentar um novo avivamento e o mover do Espírito Santo. Precisa de um novo avivamento. Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não se consiste em palavra, mas em poder. Avivamento é poder. Temos construções, mas onde está o poder? Temos boa música, mas onde está o poder? Temos uma estrutura eclesiástica impecável, mas onde está o poder? Temos obreiros bem preparados, mas onde está o poder? Aonde estão os milagres? Aonde estão as línguas? Aonde está o derramar, as conversões, o quebrantamento, o choro? Cadê o poder, meu irmão? Precisamos de revestimento de poder. Carecemos mergulhar no rio do avivamento, não apenas molhar as águas no tornozelo. Juan Carlos Ortiz, que escreveu o livro Discípulo, ele diz: temos que entrar no rio de Deus, até não dar mais pé, até sermos levados, porque enquanto a gente ficar pisando no fundo, a gente está muito seguro. Enquanto a gente está pisando no fundo, a gente está confiando na gente, mas quando as águas brotarem de um avivamento, nós vamos ser jogados, carregados, levados, cheios da graça de Deus, para onde Ele quer nos levar. Hoje estamos dirigindo o Espírito Santo de muitas maneiras. Queremos que Ele faça o que nós temos que fazer. Senhor, visita. Senhor, vai no hospital. Senhor, toca lá. Senhor, toca cá. Não, querido. Ele age através de nós. Ele vai através de nós. Ele cura através de nós. Ele visita através de nós. Somos nós que temos que ser cheios dEle. Isso acontece porque ainda estamos com os pés no fundo. A maior prova que precisamos de um avivamento, querido, é a frequência das nossas reuniões de oração. Sabe qual é a menor distância entre você e um avivamento? É a oração. Essa é a menor distância entre você e um avivamento, a oração. A menor distância entre você e o seu milagre é a oração. Olha as reuniões de oração. Tem igreja que nem reunião de oração. Como é que você quer avivamento, meu amigo? Em outras, somente um bando de velhinha é que vai lá para orar. Cadê os pastores e obreiros, os líderes, presbíteros e diáconos? Onde é que eles estão? Eles não aparecem. Pastores muito ocupados, usam o momento da oração, às vezes para fazer gabinete, não tem tempo para orar. Jovens que só vêm à igreja quando tem um cantor famoso ou quando tem um louvorzão, a reunião de oração e não aparece. Como é que você vai ser avivado se você não ora? Como é que você vai ser avivado se você não lê a palavra? Como é que você vai ser avivado se você não abandona a pornografia, pecado e site libidinoso, meu amigo? Avivamento leva a diferença. Avivamento é fruto de oração.
Avivamento provoca confissão de pecados. Avivamento produz quebrantamento. Avivamento leva a conserto. Avivamento gera obediência à palavra, ao pastor e aos seus pais. Avivamento produz santidade. Avivamento se desdobra em milagres. Aonde estão os milagres? Nós falamos que somos avivados, nós nem oramos para doente mais. Onde estão os milagres? Avivamento traz renovo para a igreja. Avivamento traz crescimento espiritual. Avivamento capacita a igreja a alcançar seus objetivos. Avivamento torna tudo mais fácil. Avivamento acaba com as picuinhas. Aonde há picuinha, não há avivamento. Aonde há competição, não há avivamento. Aonde não há perdão, não há avivamento. Aonde o irmão não fala com o outro, não há avivamento. Aonde a gente não senta junto e não abraça, não há avivamento. Avivamento nos faz testemunhar do evangelho. Avivamento multiplica discípulos. Aonde estão os discípulos na sua igreja, querido? Se não está multiplicando discípulos, sua igreja, você precisa de um avivamento. Avivamento é fazer voltar à vida aquilo que se encontrava morto. Quando eu estava nos Estados Unidos, num dia, numa aula de Espírito Santo, teologia do Espírito Santo, pneumatologia, um aluno disse: nós temos que fazer a igreja atrativa, para que os pecadores queiram vir à igreja. Nós temos que fazer a igreja atraente. Depois que eles discutiram, eu levantei minha mão, pedi a palavra e eu disse o seguinte: você pega uma mulher linda e morta, você coloca um vestido Yves Saint Laurent nela, você arruma um cabeleireiro para arrumar o cabelo e uma maquiadora para maquiar ela, você coloca perfume da Tommy Hilfiger e um sapato da Boss no pé dela, você faz ela bem atrativa, aí você traz um monte de homem para ver essa mulher atraente. Ninguém vai querer ela, porque ela está atraente, mas ela está morta. Eu não preciso fazer a igreja atrativa, eu preciso fazer a igreja viva, porque se ela viva, ela vai atrair, o pecador vai vir, a conversão vai acontecer, a vida vai mudar, o casamento restaura. É avivamento que nós precisamos, é avivamento. Avivamento é renovar, avivamento é restaurar, avivamento é dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, entra Espírito nesses ossos para que vivam. Então há barulho de ossos, tocando em ossos, procurando cada um seu próprio osso, a falange, a falangeta, o fêmur, cada um se ajeitando e fazendo um grande exército. Avivamento é ouvir Deus falar: sopra sobre esses mortos para que vivam. Meu amigo pastor, amanhã no culto da sua igreja, de coração abrasado, sopra, sopra, sopra para que haja vida, sopra para que Deus faça maravilhas. O Senhor quer fazer o fraco forte. Ele vai fazer isso com um avivamento. Ministérios infrutíferos, eles vão se tornar abundantes. Igrejas vazias vão ficar repletas. É isso que avivamento faz. Deus quer gerar vida no que está morrendo. Deus quer reacender a chama naquilo que está se apagando. Deus quer soprar poder naquilo que está fracassado. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva o meu ministério.
não deixe que nós continuemos vivendo essa vida pequenada, medíocre, descolorida, fracassada, dando desculpas do porquê o povo não veio, do porquê a igreja está vazia. São desculpas boas e às vezes até verdadeiras, mas, meu amigo, me permita dizer, são apenas desculpas. O que nós precisamos é um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, faze-a conhecida. E se estamos pecando, se estamos errados, na tua ira, tenha misericórdia de nós, nos visita, nos toca, nos transforma, nos aviva, reacende a chama. Eu preciso de um avivamento. Às vezes eu prego sobre sonhos. E outro dia, numa live, num conselho de pastores, me perguntaram: qual é o sonho que o senhor tem que o senhor ainda não realizou? Querido, eu sonhei ser pastor, eu sonhei ser bacharel, em ter mestrado, doutorado, eu sonhei escrever livros, eu sonhei cantar e tocar, eu sonhei falar inglês, eu sonhei ter o carro que eu quero, a casa. Eu só tenho um sonho que eu preciso que Deus realize. Um só. É que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que os meus filhos sejam avivados. Que os meus filhos sejam instrumento de Deus num novo avivamento. Sabe por quê? Nós estamos construindo grandes igrejas. Temos igreja nesse país para 10 mil membros, para 20 mil. Eu já preguei para 50 mil pessoas no estádio. Temos grandes igrejas. Mas se os nossos filhos, se os nossos jovens não experimentarem o avivamento que eu experimentei em 67, daqui a 30 anos essas igrejas vão estar vazias. A grande igreja que estamos fazendo em Vilani vai ficar vazia se nós não experimentarmos outro poderoso avivamento. Esse é o clamor: aviva, Senhor, a tua obra, vem sobre nós. A memória de Wesley é excelente, mas eu quero fazer memória, eu quero deixar lembrança, eu quero que daqui a uns anos alguém diga: eu vi um pastor chamado Silmar Coelho pregar e a minha vida foi mudada. É você que Deus está chamando, é você. Comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar a Deus, comece a convocar 1, 2 ou 3 para uma reunião de oração num canto qualquer, e você vai ver que o avivamento virá. Porque avivamento não vem num povo, avivamento sempre começa em uma pessoa. Uma pessoa. É um que resolve orar, é um que resolve jejuar, é um que resolve confessar pecado, é um que resolve ler a palavra. Apenas um pode mudar a história desse mundo. E que esse um seja eu. Que esse um seja você. A menor distância entre você e um avivamento é a oração.